Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Pod Café com Fá. Hoje especial, Dia da Consciência Negra. Estamos aqui com o professor mestre André Luiz Souza de Carvalho. André Luiz é professor da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, historiador, especialista em História Social e Cultura Afro-Brasileira e mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pelo compromisso com a valorização da história e da cultura afro-brasileira, é cofundador do Experiência Griot, projeto voltado à ressignificação da história negra por meio do afroturismo, promovendo vivências educativas e culturais que fortalecem identidades e memórias negras. Seja bem-vindo, André. Me conte um pouquinho para quem está nos assistindo quem é o André Carvalho e como foi essa sua escolha de carreira. Boa noite, gente. Sintam-se acolhidos. Obrigado, Fá, pelo convite. É sempre uma oportunidade ímpar poder falar sobre a temática que relaciona a gente entender de forma mais ampla a consciência negra, o que é essa consciência negra, é um tema que é fundamental falarmos, e aí eu vou começar já trazendo alguns dados de todos os países da América onde houve escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas capturadas e retiradas do continente africano. Em cima desse contexto, não só o maior número de africanos desembarca aqui, como você também tem o país que por mais tempo deixa essa estrutura escravista existir. Então falar de consciência negra é algo super e imensamente importante. Então a gente encara esse convite com uma grande responsabilidade e parabeniza vocês por terem essa sensibilidade em estar abrindo mais um canal para que a gente possa falar de um tema tão relevante. André Carvalho começa em 2003 na sala de aula com um professor que já pensa que precisa de fato levar uma aula, promover uma aula e levar uma história que eu aprendi de forma diferente daquela que eu tive a oportunidade de me conectar na escola, até porque eu começo a dar aula em 2003 e em paralelo a isso surge, na verdade, há uma grande conquista da população negra no campo da educação, que é uma lei chamada Lei 10.639, que já implementa na educação básica do Brasil um ensino de história africana e afro-brasileira, de forma ressignificada. Então, eu já chego nessa sala de aula com essa demanda. Então, de lá para cá, André, que é pai de 2 meninos pretos, Camés e Ramsés, meninos que nessa trajetória de estudos vão receber nomes de 2 faraós africanos, esposo de Beatriz e filho de Leonídia e Albérico, vem se debruçando, não só a sala de aula, mas vem se debruçando também a pesquisa. E é na pesquisa, caminhando e dialogando, como fala Freire, né, o professor ele tem que ser inevitavelmente um pesquisador. Então, nessa trajetória da sala de aula, qual é o currículo que eu me deparo? E aí já chamando a atenção, até do porquê talvez eu tenha escolhido essa pergunta que você me faz, né? Porque talvez eu tenha caminhado para o curso de História, para ser professor. Eu filho de professores, minha mãe é professora, aposentada, meu pai é professor, também aposentado. Durante todo o meu processo educativo eu achei que eu seria médico, porque eu tenho uma tia, a irmã de meu pai é médica, mas quando eu chego no ensino médio, eu acredito que todos os confrontos raciais que a minha experiência de vida me levaram a ter, acabaram me conduzindo para uma área que estava me oportunizando a responder questões pessoais, né? Do racismo vivenciado dentro da família, das discussões para que a gente entendesse como o racismo se manifestava na vida profissional do meu pai, por exemplo, que teve uma interferência imensa por conta do racismo, na vida profissional da minha tia Judete, que teve uma interferência imensa por conta do racismo. Então, a história veio como talvez a possibilidade de eu entender melhor quem eu era. Então, eu acho que o historiador ele acaba surgindo dentro desse contexto, né, de entender melhor quem é esse André, filho de um homem negro, um engenheiro pela Universidade Federal da Bahia, mas que deixou a engenharia de lado, não atuava como engenheiro e se transformou em professor de matemática e física. Como é que um homem, na década de... Meu pai tem 74 anos, então ele entrou ali na Universidade Federal da Bahia na década de 50, provavelmente, na década de 60.
Não, perdão. Ele é de 40, ele vai entrar 20 anos depois, então na década de 70 ele está na universidade. Então, ele não vai atuar como engenheiro. Ele deixa a engenharia de lado e ele vai se tornar um professor de física e matemática. Eu tenho uma tia que vai fazer medicina, se transforma em pediatra e desiste de ter consultório porque, mais de uma vez, passou pela situação e o constrangimento de quando a família, a mãe ou o pai chegava com a criança e se dava conta de que ela seria a médica, desistirem. Então ela simplesmente vende o consultório e ela vai fazer concurso público e vai trabalhar no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, toda a minha trajetória foi de um jovem negro que entendia que o racismo, apesar da ascensão social, apesar do estudo, ele pode nos atingir de forma diferente, mas que ele nos atingia. E aí eu acho que a disciplina, o curso de História, aparece como essa grande ferramenta de empoderamento de quem seria esse André. E aí eu acho que toda uma trajetória de filho de professores, que era levado para a escola junto com a mãe, que passava o dia brincando dentro da escola, eu acho que nesse momento isso acabou falando mais alto. Então eu acho que o André vem trilhando essa trajetória. André, eu vou te interromper um pouco do script, porque você tocou em um ponto interessante. Você citou assim, que veio de família de professores, seu pai engenheiro, embora não tenha, né, exercido e tal, sua tia médica. A sua realidade é diferente da realidade de outras pessoas negras, né? Da maioria, na verdade. Isso. Porque vocês não vieram de um poder aquisitivo baixo. Isso. Eu tive outras oportunidades. Teve outras oportunidades. Você considera, já mudando aqui, invertendo, pegando esse gancho, que as cotas teriam que ser só por conta da cor ou também poder aquisitivo, as duas coisas, ou uma ou outra basta? Na verdade, as cotas, elas relacionam os dois fatores. Sim. Eu, por exemplo, quando fui fazer vestibular, eu não tive acesso às cotas, porque eu tive uma condição de estudar, inclusive, em escolas particulares. E no momento que eu fui fazer a universidade, um dos quesitos era ser aluno oriundo de escola pública. Sim. Então, é claro que os aspectos socioeconômicos irão interferir nesse processo de seleção de quem vai ter acesso ou não às cotas. Mas quando a gente vai tentando entender de que forma o racismo ele penetra na nossa sociedade de forma brutal, e aí só para a gente ter um número aí, foram mais de 300 anos de escravidão contra 137 anos de pós-abolição. Então, na realidade, a gente tem aí uma dívida, sobretudo no campo simbólico, né? Porque as feridas, muitas delas, no campo físico, elas saram. Mas quando a gente fala daquelas feridas simbólicas que vão afetar o processo de construção de autoestima, de identidade, por exemplo, da gente se achar belo, da gente se achar capaz, inteligente, merecedor, que a sociedade acredite que nós somos capazes, belos, merecedores. Então, todo esse processo, além de toda uma estrutura econômica, educacional, onde o racismo está ali extremamente atuante. Vários pesquisadores indo investigar o nosso currículo escolar, identificar o que nós temos, um currículo eurocêntrico. Sim, a história que a gente ensina na escola, o que nós aprendemos na escola, não é de fato a nossa história. Foi uma história construída, é uma história que vem dentro de um contexto de silenciamentos, de negações, de distorções, inclusive. André, uma coisa, o ambiente familiar, você acha que é o tópico mais importante? Porque, assim, por mais a sociedade, ela vai sempre procurar algo para nos julgar. Se não for racismo, vai ser bullying, vai ser algo que, se a pessoa não estiver naquele padrão ali, europeu, né, de tudo, de aparência, condições financeiras, tudo a sociedade olha, as pessoas em geral, né? Até a gente mesmo pode cometer algumas falhas e fazer isso. Você considera que o ambiente familiar estruturado, como eu considero que o seu foi, pode fortalecer bastante essa identidade e fazer com que o negro, já que a temática é essa, porque seria qualquer pessoa, né? Ambiente familiar para qualquer pessoa, se sinta valorizado, encare a sociedade de uma forma melhor? Com certeza, né? Eu acredito que o ambiente familiar ele é fundamental. Esse processo de empoderamento que a gente recebe na infância, ele é fundamental. Inclusive, a gente sabe que muitas vezes todo esse processo de empoderamento que é feito na família, às vezes ele é desconstruído na escola, por conta desse currículo eurocêntrico, porque o menino lá com cabelo crespo, ele não recebe o mesmo carinho que o menino que não tem um cabelo crespo, sabe? E isso aí afeta, inclusive, o próprio processo dele de identificação com a pró. Porque aquele menino, ele é
inquieto, às vezes é porque ele não recebe o carinho como ele vê o outro coleguinha, que tem uma característica física diferente da dele, receber. E que ele aprendeu em casa que ele deveria receber, porque ele recebe esse carinho em casa. Então eu acredito que sim, que esse ambiente familiar ele é importante, mas ele não é exclusivo, né? A escola é fundamental. A gente fala de uma escola ainda que vem de um currículo eurocêntrico e que por conta disso acaba reproduzindo o racismo, mas a gente também tem que chamar a atenção para o fato de que existem várias iniciativas, né, docentes e de instituições diversas e de pesquisadores que estão promovendo, de fato, uma educação emancipadora, uma educação libertadora, uma educação antirracista. Então, nós estamos num campo minado e num campo de luta, sabe? Mas eu acredito que a família é fundamental. Eu acredito que... E eu sou professor de uma escola pública desde 2013, então eu estou há 12 anos dentro de uma escola pública estadual de um grande centro civilizatório, que é Cajazeiras, né? São 11 Cajazeiras, eu dou aula em Cajazeiras 8, então eu tenho, assim, contato com jovens de um bairro majoritariamente negro e que brilham, que às vezes não receberam o mesmo capital cultural, né, que jovens das escolas particulares receberam, que têm mães e pais engenheiros, advogados, médicos, mas que trazem valores relacionados ao respeito, relacionados à atenção, relacionados à busca por uma melhoria da sua qualidade de vida e daqueles que estão ao seu redor, que mostram que, de fato, mesmo essas famílias que talvez não tenham tido acesso a uma escolaridade ideal, elas conseguem construir, sim, ideais positivos, né, que levam esses jovens a um caminho positivo, mesmo estando na periferia. Então a gente tem, e eu venho me debruçar a isso, eu acho que isso é algo que a mídia deveria falar muito mais. A ideia que se tem é que a escola pública é um espaço do fracasso, e é justamente o oposto. A escola pública é um espaço de sucesso, onde vários jovens estão tendo a oportunidade de transformar a sua realidade de vida graças à escola. Graças à escola, né? De entrar à universidade. Hoje eu tenho vários alunos que já estão na universidade, alguns deles eu já estou aguardando chegarem na escola para serem meus colegas e que saíram do bairro, né? É lógico que a oportunidade não é a mesma para todos, né? Porque as realidades elas são diversas. Os pontos de partida não são iguais. Os pontos de partida são diversos, né? Então, é lógico que tem um aluno que está ali sentado do lado do outro que tem uma história de vida completamente diferente. Enquanto o outro, como eu tenho alunos que são onde o lar é administrado pela irmã mais velha de 22 anos, e ela de 22 anos que ainda estuda, que dá conta de administrar o lar. A gente tem um coleguinha sentado do lado dele que tem um espaço onde o pai e a mãe ainda dividem aquele mesmo espaço e ela acaba vivendo outras experiências de vida. Então isso tudo influencia muito. Mas eu acredito que, mesmo assim, mesmo com todas essas adversidades, a população preta periférica ela vem conseguindo alcançar. Graças a Deus. E atrelado a isso, né, partindo aí para a sua experiência, como surgiu o Experiência Griot? E se além dele você tem outros projetos e do que se trata na Experiência Griot e a questão do afroturismo, pode explanar também. Pronto. O Experiência Griot surge de uma demanda do André, professor, que entende essa escola que precisa, de fato, promover uma aula diferente, uma aula positiva. Eu sempre me perguntei se era possível a gente falar sobre a nossa história, onde a escravidão ela é um ponto que a gente não tem como não falar, e fazer nossos alunos sorrirem, dar risada. E aí eu descubro a resistência negra. Então, aos últimos anos, eu venho me dedicando a contar a nossa história, não a partir da ótica de que os nossos ancestrais eles foram simplesmente escravizados, mas na ótica, na verdade, da saga que essas pessoas escravizadas tiveram para se livrar da escravidão. Então a grande ênfase da nossa história, a grande ótica da nossa história deveria ser levada, ser contada a partir do que a população preta, do que a população indígena fazem para acabar com a escravidão, para acabar com a repressão, para acabar com a discriminação. Então de lá para cá
Eu venho pensando em estratégias, em metodologias para que a gente possa contar essa história de forma ressignificada. É aí que em 2019 surge o Experiência Griot. O Experiência Griot não surge como uma perspectiva de afroturismo. Eu só vou descobrir que estava fazendo afroturismo porque as pessoas se conectaram e falaram: André, isso que você está fazendo é afroturismo. O que André estava fazendo eram caminhadas pedagógicas afrocentradas. Então André começou a montar roteiros dentro de Salvador, roteiros no Centro Histórico, por exemplo, onde a gente ia em museus, ruas, monumentos, instituições que nos ajudam a recontar essa história de forma positiva, que nos ajudam a recontar as histórias que a gente deveria aprender na escola e que a gente não sabe, e que são fundamentais. E aí o Experiência Griot surge como essa iniciativa que tem como objetivo não só levar alunos, estudantes secundaristas, estudantes universitários, mas também conseguir acessar, chegar às pessoas que não mais estão nesses bancos escolares. Porque quem vem de 2003 para cá, de uma forma ou de outra, está tendo um contato diferente com essas histórias. Está se apropriando de forma diferente dessas histórias. Mas quem não mais está na escola, como é que vai aprender? Como é que vai se conectar a esses saberes? Então a Experiência Griot surge como uma forma de conectar as pessoas a essa ancestralidade a partir dessa perspectiva histórica, né? Entendendo que a história, a memória histórica, ela é fundamental quando a gente fala de identidade. Tem um pensador da Jamaica chamado Marcus Garvey, ele atuou intensamente no Caribe, do final do século XIX, início do século XX. Ele tem uma frase que sempre me acompanha e como um lema para a Experiência Griot. Ele disse que um povo sem o conhecimento da sua história, da sua cultura e da sua origem é como uma árvore sem raízes. E a gente sabe o que é que acontece com uma árvore que não tem raiz. Uma árvore que não tem raiz, ela não fica de pé. Então como é que a gente vai falar de sociedade fortalecida, de identidade, de sentimento de pertencimento, se a gente conta a nossa história, deixando de fora todas as matizes que, de fato, participaram do processo de construção dessa história. Sim. Então, de lá para cá, o Experiência Griot vai falando sobre temas, sobre eventos que a população preta protagonizou, como revoltas, como a construção da imprensa negra, como o protagonismo de determinadas personalidades negras que se destacaram, né, dentro das suas áreas e, a partir daí, promoveram uma luta e um debate antirracista nos seus períodos históricos, como Luiz Gama, como Juliano Moreira, como Machado de Assis, como Lima Barreto, como Abdias do Nascimento e como tantos outros pensadores, como Sueli Carneiro, para a gente trazer também a contribuição feminina que foi fundamental dentro desse processo de luta contra a escravidão no primeiro momento e depois de uma luta contra o racismo que ainda é atual. Sim. E na sua opinião, o que é que mudou, assim, para melhor, né? Ter uma data da consciência negra e especificamente também um feriado? Pronto. Eu acredito que desde a captura em África, as pessoas elas já resistiam. E esse processo de resistência, ele aqui é incessante durante os 300 anos de escravidão. Na realidade, o que a população preta faz aqui é construir diversas estratégias. Quando eu estou falando de quilombo, eu não estou falando apenas de um lugar onde as pessoas iam se esconder. Eu estou falando de um lugar que, além de esconderijo no primeiro momento, depois iria virar um espaço civilizatório onde eu poderia cultuar a religião que nesse outro espaço não poderia cultuar, manter viva as palavras, a língua que nesse outro espaço eu não poderia manter vivo aspectos civilizatórios como o desenvolvimento da oralidade, do respeito ao mais velho, do lugar de importância da mulher. Então, todas essas estruturas elas são fundamentais. Então, eu acredito que, paralelo à luta contra a escravidão, e aí eu estou falando desde o final do século XVIII, a população preta já entende que é de fundamental importância se apropriar dos símbolos daquele que domina. E um desses símbolos que a população preta se apropria é da escrita e da leitura. Só para dar um exemplo, em agosto, 25 de agosto de 1798, a cidade de Salvador acorda com panfletos escritos pela população preta, para a população preta, falando sobre quais eram os objetivos da revolta dos Búzios. Em 1824, na Baixada Fluminense, um homem chamado Francisco de Paula Brito vai
publicar o primeiro jornal que inaugura a imprensa negra no Brasil. Eu estou falando de 1824. Então a população preta ela entende que a educação é uma ferramenta importantíssima desde o contexto da escravidão. E aí você tem homens que vão lutar contra a escravidão e não utilizam do recurso da força que os revoltosos da revolta dos malês utilizaram, mas que utilizaram de outros recursos, de outras ferramentas, que é o caso da inteligência. Luiz Gama não fez faculdade de Direito. Luiz Gama era um rábula. Luiz Gama ele tinha um notário saber tão grande que Luiz Gama vai receber a autorização do Estado brasileiro para advogar. E Luiz Gama é responsável por libertar mais de 500 pessoas, utilizando brechas na lei. Você tem um engenheiro baiano negro, dos irmãos, na verdade, 2 engenheiros, os irmãos Rebouças, que são responsáveis por modernizar o processo urbanístico, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, que no período era a capital do Brasil. Você tem, talvez até hoje, a maior referência dentro do campo da medicina no nosso país, talvez o brasileiro, com o maior reconhecimento internacional dentro do campo da medicina, seja na área que for, enquanto um homem negro, que é o Juliano Moreira, que adentra a Faculdade de Medicina da Bahia, primeira faculdade de medicina do Brasil, a mais prestigiada da época, num Brasil ainda escravista. Então eu acredito que a luta pela educação, no campo educacional, é um processo de luta. Tudo que a gente tem como Lei 10.639, como política de cotas, vem dentro desse contexto de conquistas. E a gente tem nome para essas conquistas. Institucionalmente, essas conquistas aqui vão ser chamadas de ações afirmativas. Em 2001, pela primeira vez, o Estado brasileiro ele vai reconhecer que nós somos um país racista. E se comprometer, a partir de então, em promover políticas públicas de reparação desses 300 e tantos anos de escravidão, que geraram uma série de questões simbólicas, que constrói esse modelo e essa estrutura racista que a gente vive, que construiu uma sociedade pautada numa política de branqueamento, sobretudo ali na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, que vem moldando as nossas relações sociais. Então o Estado brasileiro ele se compromete a isso, e as ações afirmativas, na realidade, são um conjunto de ações, dentre elas as cotas, dentre elas a Lei 10.639 de 2003, a Lei 11.645 de 2008, e tantas outras promoções, como a construção de instituições voltadas, como a CEPROME, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, voltadas para pensar políticas públicas para a população preta, pensando a dimensão do racismo. Então, assim, as cotas, a Lei 10.639, todas essas políticas, elas vêm nesse bojo. E quando elas chegaram e quando elas foram lançadas, a ideia de fato não é que elas ficassem eternamente. A ideia é que elas tivessem um período de duração que seria o período que se estimava necessário para que a realidade fosse transformada. Mas até hoje a gente tem percebido que as cotas elas são necessárias porque essa realidade ela vem se transformando, mas ela de fato ainda não se transformou. A gente identifica de fato um maior número de estudantes negros nas universidades públicas? Sim. Na Universidade Federal da Bahia, por exemplo? Sim. Mas quando a gente vai identificar ou analisar quais são os cursos que esses estudantes negros estão fazendo dentro dessa universidade, a gente continua percebendo que esse racismo ainda continua ali. Ou quando ingressa nos outros mais concorridos, como medicina, por exemplo, não consegue concluir, não consegue ir até o final, ou quando vai até o final, a duras penas, às vezes, a dificuldade no mercado de trabalho. Então, é todo um processo. Todo um processo. E aí, sobre isso, já tem pesquisas, e eu estou falando de pesquisas de mais de uma década, que vem mostrando, inclusive, que os cotistas, eles conseguem atingir um score tão alto quanto ou maior do que os não cotistas. Que, na realidade, o grande desafio do aluno que entra nas cotas é se manter na universidade pública, no modelo de universidade pública que nós temos, que às vezes tem aulas em turnos diferentes, em espaços geográficos da cidade diferentes, que muitas vezes impede esse aluno que vem da periferia de trabalhar de forma paralela ao curso que ele vai ter que estudar. Então, ou seja, não é uma dificuldade cognitiva. Cognitivamente, essa dificuldade não há. Cognitivamente, essa dificuldade não existe, mas socialmente, essa dificuldade existe porque ele precisa se locomover. Por exemplo, um curso de odonto.
onde o aluno precisa comprar uma série de ferramentas. É um curso que, no processo de escolha do aluno, ele fala, rapaz, eu não vou por aqui. Será que minha mãe e meu pai vão poder me manter nesse curso? Ou ele fala assim, eu preciso ir para a universidade pública, eu preciso, mas eu vou precisar trabalhar durante o meu processo. Então, às vezes, até o curso que ele vai escolher já está definido por um recorte racista. Sim. Onde o menor poder aquisitivo que ele traz já impede ele fazer uma escolha que vai depois permitir que ele tenha uma ascensão social. Sim. Uma promoção social. Agora, sim. Agora, André, você tocou em pontos importantes, né? A gente sabe da importância da educação, você é professor, historiador, vai reforçar sempre isso e é o caminho. Agora, sim, trazendo para a parte triste da nossa realidade. A parte boa é isso, estudar, quem quer estudar, ótimo. Mas a maioria da população jovem, hoje em dia a gente está vendo que há uma evasão escolar muito grande, que hoje em dia tem o reforço do pé de meia, que isso está incentivando as pessoas a estudarem. Eu acho válido também esse projeto, mas assim, hoje em dia a gente vê uma boa parte da população jovem periférica se envolvendo no crime, né? Achando assim o caminho mais fácil, que tá ali da oportunidade, às vezes por falta de estrutura familiar, que isso conta muito também, às vezes já tá vendo ali reflexo na família, na vizinhança e tal. E isso, atrelado a isso, essa população jovem, negra, periférica, que às vezes se encontra nessa situação, né, de violência, acaba fazendo também com que a sociedade veja os jovens negros de uma forma generalista. Olhar assim e falar, não, ali deve estar no crime, deve estar, né? A questão do jeito, dos aspectos, todos aqueles cenários que a gente vê que só ligar o jornal no horário de meio-dia, existe ali um estereótipo que não está se falando de cor, é um estereótipo que é um conjunto, né? De cortes de sobrancelha, de roupas com determinadas marcas que já estão sendo associadas à criminalidade, sinais, gestos, é todo um contexto, não é só a cor. E até porque nossa população, a maioria é negra, então quando for verificar quem está cometendo delitos, vai encontrar uma maioria negra, porque nossa população é a maioria negra, não é porque negros cometem crime e brancos não cometem crime, não é por isso. Trazendo para essa parte triste da nossa realidade, e o que você acha, assim, que tem como mudar, né? O que você vê, assim, como historiador, como uma pessoa otimista, né? O que é que você vê, assim, para mudar essa realidade dos jovens hoje, né? Quem já está adulto e cabeça feita, infelizmente, não tem muito o que mudar. Mas os jovens, já que você lida com jovens, você ensina em sala de aula, o que é que você tem feito, tem percebido, né, no seu ambiente lá escolar, para poder mudar isso? Essa pergunta é profunda. Essa pergunta vai para temas, assim, bem... que daria para a gente trazer um outro debate, uma outra discussão para que a gente possa explicar isso. Para a gente falar sobre essa questão de como esses estereótipos são construídos, porque na verdade são estereótipos. São ideias que a gente tem amadurecida sobre quem é o criminoso no nosso país, que vem também de uma ideia construída dentro de um contexto racista. E aí a gente teria que partir do século XIX, teria que falar das teorias raciais, teria que falar do racismo científico, teria de falar como, por exemplo, a Faculdade de Medicina da Bahia participou ativamente desse processo de construção dessas teorias, como um médico pernambucano que aqui faz carreira, chamado Raimundo Nina Rodrigues, participa ativamente da construção dessa ideia e dessa relação entre negritude e criminalidade. Na realidade, esse estereótipo que a gente enxerga da periferia enquanto esse espaço produtor do criminoso, vem de uma lógica, de uma pseudociência que entendia lá no século XIX que as raças eram hierarquicamente formadas e que dentro desse processo hierárquico evolutivo existiam raças mais evoluídas e menos evoluídas. No caso, a gente, quando fala da periferia, não nesse sentido, desculpe me interromper, mas assim, da falta de condições que a periferia tem mesmo. Por conta que a gente sabe que é um cenário político, que há todo... Mas assim, a gente fala porque é como se aquele ambiente, se a pessoa não sair dali, é meio que proporcionasse. Tipo, você olha pro lado, não tem um saneamento de qualidade. Às vezes o caminhão do lixo não vai na porta buscar o lixo. Às vezes os pais já estão ali de uma forma tão assim, sem condições financeiras, que se jogam em bebida e drogas. E tá ali a criança, o jovem crescendo, vendo tudo aquilo ali e sem sair daquele ambiente. Porque assim, não que o homem seja produto do meio, mas a gente sabe que as influências, elas contam muito. Por quem você tá se deixando influenciar, né? É uma reflexão. Porque às vezes os pais, aí se ele não tá vendo saída ali no ambiente familiar, ele vai buscar na escola. E se na escola ele não está indo, porque às vezes o pai não tem o dinheiro da passagem, do transporte para ele ir
Hoje essas políticas públicas são para garantir que os alunos Isso. possam ir, né? Hoje o aluno não deixa mais de não ir. Por conta do pedimento. Então, assim, aí várias situações. Então, aí na escola ele vai encontrar que amizades, qual a influência que ele tá tendo ali. Então, assim, tudo isso vai contar. Então, se ele não conseguir sair de um ambiente que ele veja, poxa, aqui eu encontrei uma oportunidade no caminho, é um professor que vai ver nele ali um talento, vai fazer um elogio, e dali ele vai buscar um estágio, e já vai para um outro ambiente de estágio de trabalho, tá todo mundo guerreando. Ou ele vai continuar naquele mesmo ambiente, ele vai ajudar a transformar aquele ambiente, ou ele vai se transformar numa referência dentro daquele ambiente e mostrar para os outros que eles podem também. A parte mais difícil é essa. Isso. E aí eu entendo que, na realidade, sim, a periferia, ela abre uma brecha para que essa juventude se aproxime da criminalidade, porque às vezes ela está na rua, de fato, mas ela não consegue, essa criminalidade, alcançar a maioria dos jovens. Ela, na verdade, ela pega uma minoria esmagadora desses jovens. Bora pensar no complexo de Cajazeiras, que tem aproximadamente 600 mil pessoas. Se essas 600 mil pessoas que moram num lugar periférico fossem naturalmente levadas a esse lado que se estão dizendo mais fácil, que é o da criminalidade, a gente tinha um bairro que seria um bairro, uma facção. Então, se você vai ver, é um percentual, na verdade, mínimo, e que aí, na verdade, a gente tem uma mídia que ganha com esse lado de vender a violência, de vender um determinado modelo de violência, e que não tem interesse nenhum em mostrar outras perspectivas. Em ir na escola, mostrar outras realidades. E ir na escola há 2 semanas, lá em Cajazeiras, na escola que eu dou da aula, assistir o 20 de novembro e se encantar com que esses alunos que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que tem um jovem lá que anda armado e que não está na escola, mas que ele está, e que muitas vezes ele vai retornar para ali em outro contexto, fazendo curso técnico, fazendo um estágio e servindo de exemplo de transformação para o outro. Né? O nosso congresso, que é formado majoritariamente por pessoas que tiveram alto nível de escolaridade, com acesso, inclusive, ao nível superior e à pós-graduação, percentualmente tem um número de pessoas passando por processos judiciais proporcionalmente maior do que qualquer espaço periférico que a gente for comparar. Então, se a gente vai num espaço periférico onde vivem 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, essas pessoas estão vivendo e estão produzindo. Né? Que tem uma parcela que, de fato, ela vai ter contato, ela vai ter acesso, ela vai ser cooptada, seduzida, entre aspas, vai. E eu acredito, inclusive, que esses que são seduzidos, na maioria dos casos, não são todos, aí eu acho que existem casos e casos, são pessoas que passaram por um processo de negação tamanho. Quando a gente vai, de fato, procurar entender minimamente a história de vida dessas pessoas, desde a infância, é um processo de negação tamanho, de direitos à saúde, a carinho, a alimentação de qualidade, uma série de fatores que fazem com que determinadas pessoas acabem indo por determinados caminhos. Mas, estando na periferia, ao tempo que eu estou dando aula em escolas públicas, trabalhando com pesquisas na universidade, tentando investigar a partir de outras vias, como é que esse racismo se manifesta, o que eu entendo é que, na realidade, essa população preta, apesar de morar num lugar que não tem esse saneamento bacana, que não tem transporte bacana, que não tem uma saúde legal, espaço de lazer, ela resiste. Ela, na realidade, resiste para mudar a sua própria realidade e para não ir por esse outro caminho. E até porque as pessoas desse outro caminho dificilmente vão estar na escola. Que é como você falou, o seu ambiente escolar encontra um ou outro ali aluno rebelde que tem dificuldade ali na questão da família, que pode tratar mal o professor, mas ali não quer dizer que é criminoso, é um aluno rebelde. Mas fora do ambiente escolar, ao transitar em certos locais, tem locais aqui que não é seguro transitar. A minha metáfora do papel todo em branco. A gente vê um papel todo em branco, mas se ele tiver um furinho, aquele furinho naquele papel todo em branco vai chamar a nossa atenção. Então eu acredito que a escola pública, esses jovens, eles estão num espaço onde, inclusive, estão tendo um processo de formação diferente da escola pública dos últimos 20, 30 anos,
E aí eu estou falando de um processo de formação docente que vem se transformando. Há 30 anos, um professor não tinha nem a exigência de ser licenciado para dar aula. Estou dando exemplo de meu pai. Meu pai fez engenharia e foi ser professor de matemática e física no Instituto Federal, no antigo, atual IFE. IFBA, era essa escola técnica, né? Escola técnica. Ele não fez licenciatura. Ele não teve aulas de metodologia de como planejar uma aula, de como fazer um planejamento, de como construir um plano de aula. E ele se transformou em professor. Então, por exemplo, até a exigência de que para ser docente você precisa passar por uma formação específica para essa docência, isso é algo recente. Então a gente vem transformando a educação também, porque o material humano que está lá vem passando por um outro processo formativo. Eu sou filho de um engenheiro que foi ser professor e de uma mãe que fez magistério e que depois teve um filho que fez graduação, especialização e mestrado. Então essa busca, né, essa formação está levando também para a sala de aula, uma metodologia diferente daquela que a gente tinha contato há um tempo atrás. Então eu acho que isso vem se transformando. Você acha que o racismo hoje em dia está menos gritante ou está a mesma coisa? Eu acho que a gente está vivendo numa situação, num país tão racista quanto nos últimos, talvez, 100 anos. Eu acredito que, na verdade, a visibilidade para o que o racismo, da forma com que o racismo se manifesta é que vem mudando, né? Essa coisa das redes sociais e isso da gente poder gravar uma ação e publicar de forma quase instantânea, isso está fazendo com que a gente perceba essas questões raciais de forma mais recorrentes, mas eu acho que as questões raciais elas estão aí presentes ao longo do tempo. Basta a gente analisar as estruturas de poder. A gente fala assim muito, e você trouxe essa fala já algumas vezes, né? Nossa população ela é majoritariamente negra, então acaba que essa população majoritariamente negra, ela acaba estando mais associada ao crime, né? Naturalmente, se a população negra é majoritariamente na Bahia, dentro do presídio seria majoritariamente negra essa população, mas se a gente for usar essa lógica, se nós somos majoritariamente negros aqui, por que a maioria dos advogados, dos engenheiros, dos médicos, dos juízes, das pessoas que ocupam os altos cargos dentro das empresas, também não são negras? Porque se essa maioria se ela é maioria para estar nesses espaços de baixo prestígio social, se ela é maioria para ocupar posições e cargos de baixo prestígio social, ela já não deveria ser maioria se não fosse o racismo. Nessa questão aí, André, eu acho que entra, por exemplo, tem certos... quando há uma seleção, né, o emprego CLT, que é uma seleção, eu acho não, tenho certeza que entra o racismo aí, nessa questão. Porém, quando envolve estudo, aí já é aquela questão. As pessoas estão dispostas e também tem todo, como aquela questão do ponto de partida. O ponto de partida é igual. Quais são os negros que vão de fato emergir e chegar assim a um mestrado e chegarem a ser professores? Quantos são? E quantos são os que vão trabalhar no call center, CLT, não desmerecendo, mas é um trabalho? E quantos são os que não vão nem trabalhar, vão fazer bico, vão ser autônomos? E quantos são os que nem vão ser autônomos e vão ser seduzidos pelo crime? Então, assim, quando a gente vê... porque tem muitas opções, né? Antigamente não tinha esse tanto de opções, né? Meu pai conta aqui, não, antigamente ou você passava na UFBA, não tinha muitas universidades, ou era a católica, que surgiu depois, ou então quando não estudava era o ensino médio e a pessoa ia ali montar um negócio próprio. Ia ser empregada doméstica, ou ia ali você montar uma barraquinha. Essas barracas que existem hoje são antigas, então você montava uma barraquinha, vender uma água de coco, fazer alguma coisa. Não tinha essa gama de opções. Hoje em dia tem como ganhar dinheiro até com a internet. Então, assim, as oportunidades também aumentaram. Com isso também o crime aumentou, tudo aumentou também, não tá mais a mesma realidade. Então, assim, como as oportunidades hoje são diversas, existe um caminho mais difícil a se trilhar, que é o caminho realmente de sentar para estudar, é um caminho mais difícil. Mas a gente não tá falando só que os jovens negros e periféricos e que não têm oportunidades, que eles não querem, não. Muitos querem, como você está no ambiente de sala de aula e você sabe, então a gente não está falando das pessoas que estão em sala de aula, está falando das pessoas que se abstêm desse cenário, que não vão por um motivo ou outro. E aí eu volto a falar da questão do ambiente familiar. Educação porque a família ela está ali para dar a base, mas que base se ela não teve? Que base ela vai passar se ela talvez não estudou, largou a escola fundamental, largou no fundamental. E além disso, não é só a questão do estudo, mas a questão, largou no fundamental, e aí o que é que você faz quando a dificuldade chega?
Você se joga na bebida, você entra nos vícios. Então, assim, tudo isso vai proporcionar aquele ambiente que o jovem não vai ter aquele reforço para não, meu filho, estude, o caminho é educação, aquele reforço ali positivo o tempo todo, de que ele não pode largar a escola de maneira nenhuma, que a educação é tudo, que não vão tirar dele, né? Então, assim, esses cenários, como... eu não enxergo, assim, sinceramente, eu não tô em ambiente de sala de aula, então eu não tô enxergando uma esperança para a pessoa que tá nessa realidade familiar e que não esteja na escola buscando. E, tipo assim, na escola vai encontrar professores como você que vai ajudá-las de alguma maneira se a família não tá fazendo o papel delas. Mas as que não vão pra escola, as que estão... Hoje, a maioria da juventude, ela tá na escola. Hoje, até de forma impositiva, se a gente for usar esses benefícios, essas bolsas como uma forma de estímulo a elas irem para a educação, a maioria absoluta dessa população, ela tá, sim, dentro desse espaço escolar. Esses que não estão me chamam a atenção para a necessidade da urgência das políticas públicas. Se ela vem de uma família que não teve uma base, como você fala, para fornecer a ela uma outra experiência, ela precisa da política pública agindo nesse contexto. E que políticas públicas vão ajudar a transformar esses indivíduos? Educação, novamente. Acesso a lazer, acesso à cultura, prática esportiva. Novamente a política pública, não só para esse jovem que não teve orientação dentro do lar, mas para essa família também. Quando a gente identifica determinados problemas dentro da escola, com os alunos, a gente acaba percebendo que não é o problema, não começa com ele. Que para a gente resolver determinado problema de postura dele na sala, a gente precisa conversar com a família e fazer um trabalho primeiro com a família para chegar a esse indivíduo. Então hoje as escolas estão fazendo um trabalho, inclusive, com a família. Justamente entendendo que parte, não são todos dessas famílias, desses provedores, não tiveram acesso à escolaridade como deveria, a um espaço, né, de construção do ser com amor, com afeto, com uma boa alimentação, com lazer. Ela não teve. Mas eu entendo, inclusive, isso aí eu venho chamando a atenção, que a maioria dessas pessoas pretas, e aí novamente vem para aquela coisa da luta da população preta contra a escravidão e contra o racismo. Mesmo essa população preta que não teve acesso ao banco escolar, ela entende que seus filhos precisam ter acesso ao banco escolar. Né? Tanto é que o Brasil, se não me engano, é o país na América Latina com a maior população na educação de jovens e adultos. Pessoas que por vários fatores, e aí o racismo está ali, que fez com que ela não pudesse estudar no período que ela deveria, porque teve que trabalhar. Depois de 30 a 40 anos, ela retorna à escola. Você chega nas escolas estaduais e municipais, à noite, elas estão lotadas de pessoas que não puderam estudar e que elas estão voltando. Então, eu acho assim, essas políticas públicas que vão agir também nesses indivíduos, nessa família como um todo, elas são fundamentais. Uhum. Você acha que como seria a sociedade brasileira hoje se tivesse havido um processo de reparação após a abolição imediato? É difícil a gente pensar nisso, porque a abolição veio, mas na contramão, a sociedade, ela na realidade, ela reconstrói várias estratégias de manter o status quo das pessoas que, durante o período escravista, estavam no topo dessa hierarquia social. Né? Então, na realidade, a escravidão acaba, mas os mecanismos de fazer com que a nossa sociedade ela se mantenha enquanto uma sociedade racista e de privilégios, ela se manteve. Então, me parece que essa reparação teria promovido a construção de uma sociedade completamente diferente. Inclusive, só para a gente entender, né, o Brasil é o terceiro maior país de população negra no planeta. Dos 53 países africanos, só 2 países têm população negra maior do que o Brasil. Só a Nigéria e a Etiópia. Salvador, que a gente chama de Roma Negra, que é a maior cidade negra fora do continente africano, se fosse colocada dentro de África, seria a 8ª cidade com maior população negra. Se a gente falasse de processo de reparação, eu acho que a gente já começaria a falar de uma sociedade que teria desconstruído o racismo científico lá no final do século XIX e que não teria implementado, inclusive, uma política de branqueamento com um objetivo claro, relatado, escrito por políticos nas diversos debates, que era de branquear a nossa população,
uma sociedade, inclusive, muito mais negra, estatisticamente, do que a população brasileira é. Então, eu acho que a gente estaria vivendo, talvez, em uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa, onde a gente saberia lidar com a alteridade de forma diferente e respeitosa. Verdade. E para se identificar como negro, você acha que precisa atingir alguns critérios de quantidade de melanina, características fenotípicas, ou basta se enxergar como tal? Essa é outra fala que é bem complexa, né? Essa coisa do que é ser negro, do que é se identificar como negro. Tem dois intelectuais, um da Martinica, chamado Frantz Fanon, que vai escrever Pele Negra, Máscaras Brancas, que seria um livro bacana para a gente entender essa discussão, e Os Condenados da Terra. E aqui no Brasil, na década de 50, acho que em 1951, a professora Neuza Santos, professora aqui, que fez medicina aqui na Universidade Federal da Bahia, ela vai escrever o livro Tornar-se Negro. São dois livros que a gente precisa entender para a gente entender essa coisa do pertencimento. Eu acho que essa coisa do pertencimento, ela perpassa por vários elementos. Tanto os fenotípicos, que é esse da característica do meu cabelo, sabe? Da minha tonalidade de pele, da dimensão dos meus lábios, da forma do meu nariz. Tanto essas características fenotípicas, mas eu acho que também esse processo de autoidentificação perpassa por processos simbólicos, e sobretudo simbólicos. Porque se a gente não tiver muito bem amadurecido, isso que o Garvey fala, que é conhecer nossa origem, conhecer a nossa história, conhecer quem nós somos, para a gente ter essa raiz fortalecida, a gente tende, inclusive, a ir num caminho de se distanciar dessa negritude. A história do contexto da construção da identidade brasileira, ela vem de um contexto da negação da identidade negra e do distanciamento da população negra dessa identidade. Então é lógico que eu falo muito assim, até entrar no curso de história, eu cortava o meu cabelo baixinho com a máquina 1 ou 2, como todo jovem negro. Quando eu me apropriei de histórias onde eu me empoderei a partir do conhecimento, eu parei de cortar o cabelo, porque eu passei a entender que meu cabelo era belo de várias outras formas, não só sendo cortado com a máquina 1 ou 2. Até cortar o cabelo, as pessoas me chamavam de moreno. Não, André, você não é negro, não. Você é moreno. Depois das tranças, ninguém me chama mais de moreno. Eu sou um homem negro em qualquer espaço que eu vá hoje, porque essas tranças são símbolos de reafirmação identitária fortíssimos. Então a estética, ela é fundamental. Tem pessoas que, por mais que queiram, não vão poder se negar, enquanto outras vão conseguir se negar porque não veio com tanta melanina quanto o pai, não veio com tanta melanina quanto a mãe. O cabelo puxou da avó. E aí o cabelo não é crespo tanto, o cabelo dos meus filhos. O caçula tá trançando o cabelo, mas está tendo que deixar crescer bastante, porque o cabelo dele é bem mais cacheado do que o meu, e a trança sai muito fácil. Ele pode ser um jovem que, a depender do processo de construção identitária que a gente conduz a ele, que pode se autonegar enquanto um homem negro e procurar uma outra identificação. Uma outra identificação. Então, eu acho que esse processo de identidade ele é complexo e perpassa por vários fatores que dialogam entre questões físicas, fenotípicas e questões simbólicas de aspectos culturais. E quando alguém não se identifica com religiões de matrizes africanas, isso é visto como rejeição da própria história ou não? Seria com a mesma lógica da pessoa que alisa o cabelo ao invés de deixar natural? Eu não identifico que seria a negação da própria história. Eu acho que a pessoa preta, não necessariamente, ela precisa se converter, digamos assim, a uma religião de matriz africana. Lembrando que, em África, o contato com uma diversidade religiosa é algo que é presente e existe desde a antiguidade. Só para a gente ter uma ideia, as primeiras igrejas cristãs não foram construídas na Europa. As primeiras igrejas cristãs foram levantadas na Etiópia. Então, assim, a África ela sempre teve esse contato com o cristianismo, antes mesmo dos africanos desembarcarem aqui, séculos antes, perdão. Teve contato com o islamismo, séculos antes de desembarcarem aqui, tiveram contato com o hinduísmo séculos antes de desembarcarem aqui. Então essa possibilidade e o respeito à diversidade religiosa, eu acho que na verdade esse não é problema nenhum. Eu acho que o que precisa ocorrer não é a adesão, mas é o respeito. Eu não preciso
me converter ao candomblé, mas eu preciso respeitar. Sim. Eu não preciso ir a um terreiro, mas eu não posso reproduzir piadas ou falas de cunho pejorativo, de cunho racista. Então, acho que você não precisa se converter a uma religião ou deixar de alisar o seu cabelo, se essa é a estética que você se ver bela, mas respeitar, entender, né, o outro que faz a opção por ter o cabelo natural, que faz a opção por ter a trança, que faz a opção por seguir uma filosofia religiosa de matriz africana. Estamos nos nossos momentos finais, papo bom, acaba rápido. E nesse momento, André, eu te pergunto um testemunho do que Deus já fez na sua vida, que você é grato a Deus por alguma coisa. Eu acho que a grande gratidão, a gente sempre fala muito de saúde, mas a família. Minha família, assim, é o meu grande presente. Minha família é o meu grande combustível que me motiva a acordar, a trabalhar, a produzir, a procurar ser uma pessoa melhor, um pai, um cidadão, um marido, um filho melhor. Então, acho que minha família, os meus filhos, eles são, assim, minha grande inspiração. É o que eu agradeço todos os dias. Obrigada, André, pela sua participação. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.